favor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de falar da tua palavra. Abençoa nossas vidas, perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos. Usa nossas vidas conforme o seu querer nessa noite. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós clamamos a sua presença neste lugar. Coloque os seus anjos acampados nesse lugar, nos quatro cantos dessa unidade. O Senhor coloca a tua paz nas unidades 1, 2 e 3. Em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor venha curar. Se tiver alguém triste, que a alegria do céu venha cercar essa pessoa. Nós pedimos isso para a glória do teu santo e bendito nome. Nós colocamos o Rogério nas tuas mãos, o Joaquim, a Maitê, colocamos também a dona Thaís, colocamos o Vitor, colocamos a Laura, que são os psicólogos desse lugar, colocamos também o Arilson, colocamos o Fábio Veronese, que são os terapeutas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um deles. Que o corpo técnico da clínica, Senhor, é um corpo técnico responsável e totalmente profissional. Por isso nós clamamos a tua presença no nome de Jesus. Alcança-os aonde eles estiverem, para a glória do teu santo nome. Pai, nós também clamamos pelas famílias aqui representadas, pais, esposas, namoradas, irmãos, todos aqueles que têm alguém lá fora e está aqui representando alguém, que o Senhor venha também alcançá-los, da mesma maneira que o Senhor alcança os que aqui estão. Nós clamamos a Ti e te pedimos, fica conosco nesta noite, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa encontrar aqui corações quebrantados, corações contritos, para que o Senhor possa operar os seus sinais, as suas maravilhas. Fica conosco, nós te pedimos isso. Nós necessitamos da Sua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos. Então, que nesse culto o Senhor possa fazer aquilo que apraz o seu coração, para a glória do Teu santo nome. Alcança também, Senhor, aqueles que não têm onde dormir, aonde recostar a cabeça, que o Senhor vá de encontro também a necessidade deles, e da mesma forma que um dia o Senhor encontrou os que aqui estão, eles também possam ser encontrados em nome de Jesus. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia
traidor, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Irmãos, uma das coisas que deixa Deus entristecido são três coisas que a gente comete. Eu falo a gente, como nós cometemos. E essas três coisas a gente comete no dia a dia. Só que a gente tem que tentar acertar, porque senão vai chegar uma hora. Eu quero ler com vocês Isaías, por gentileza. Isaías é depois de Salmos. Isaías é um dos profetas maiores da Bíblia. E essas três situações que a gente passa na Bíblia faz até que Deus vire as costas para nós. Só que nós não percebemos que a gente está fazendo isso. A gente não percebe e acaba fazendo. Né? E quando a gente acaba fazendo isso, você pode orar, virar piroleta, grudar na parede, que Deus não vai ouvir a sua oração. Não é sua, é de quem faz isso. O problema é que a gente faz isso e a gente não se toca e continua fazendo. Continua fazendo. Só que isso, lá na frente, vai dar um problema muito sério. Lá na frente, isso vai ser um problema seríssimo. Não tem como resolver. Aquilo que eu falei outro dia, tem gente que acha que ele já está espiritualmente bom. Sai lá fora, chuta o cachorro. Pisa no rabo do gato, dá um safanão no papagaio. Aí ele acha, como a gente passa muito por isso, as pessoas acham, que é a gente que falha. Que aquilo, de alguma coisa deixou de ser feito, que falhou, porque o camarada chutou o cachorro de novo. E não é. A gente faz essas três coisas aqui. Essas três coisas aqui.
Só que se a gente não mudar isso, se a gente não mudar essa forma de pensar, se a gente não mudar essa forma de agir, a gente está trazendo problema para a gente mesmo. A gente está trazendo problema para a gente mesmo, não dá para um problema para o outro. Que a qualquer momento nós podemos dar um tico-tico aí, um piripaque, e aí para onde que a gente vai? Não, mas eu não fazia. Ah, mas eu pulava, não pulava. Ah, mas eu erguia, mas eu não ouvi. Então vamos ver aqui, ó. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Ô Bruninho, por gentileza, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Amém? Então diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Olha aí o que vai acontecer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. Por causa dessas três coisas que eu vou falar lá. Primeiro eu quero falar a consequência dessas três coisas. Depois eu vou falar das três coisas. Olha aqui, continuando. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Essas três coisas que eu vou falar aqui, ela faz com que nós cometamos injustiças. Injustiça, Deus não gosta de quem comete injustiça. Ele gosta de quem comete justiça, de quem é justo. Entendeu? Então vou ler de novo aqui, ó. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Deus não vê que você ergue a mão assim, ó, para orar, né? E coloca de joelho, não adianta nada. Se colocar de joelho, está muito errado. Tem que acertar. Ver onde está errando e procurar acertar. Não é? Ele está errando, continua errando. Eu vou orar porque Deus me ouve. Não, Deus não ouve. Não adianta a gente pensar que Deus está ouvindo, porque não está ouvindo, está jogando conversa fora. Conversa com Deus. Então olha aqui. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, aí ora Pai Nosso, ora lá, até a oração católica que faz, ora o terço, pega a bolinha lá, que é o negócio do terço lá. Não adianta nada, irmãos. 40 Pai Nosso. 40, não adianta nada, você pode orar 250 mil, não resolve. Se a gente não acertar essas coisas aqui que a gente erra. Não é um erra, nós erramos aqui. E quando a gente erra, se a gente não acerta, vai acumulando. Então, quais são essas três coisas? Primeira coisa, procrastinação. Procrastinação. Você sabe o que é isso? Procrastinar é o ato de adiar a tarefa. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Não, tem um negócio aqui, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, acontece outra coisa. O mesmo negócio que você ia fazer ontem. Ah, depois eu faço. O depois. O sempre depois. Procrastinação. E a gente comete isso direto. Quando você tem uma coisa para você resolver agora, você fala que vai resolver amanhã, é porque está procrastinando. Que tem muita gente que amanhã não lembra mais o que falou hoje, não lembra nem o que comeu hoje. Não é o seu caso. Isso só tem na nada. Esse ato de procrastinar, todo mundo comete. Eu me lembro que uma vez nós fomos buscar umas telhas e nós colocamos as telhas lá na unidade. Ficou lá a telha. Uma semana, 15 dias. Né? E aí, peraí, e a telha? Ela falou com quem? Falou com fulano. Eu esqueci. Entendeu? Então, o ato de procrastinar é o ato de você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, amanhã você não vai lembrar mais. E vai dar problema. Não é que as coisas acumulam, vai acumulando. Você não pode deixar para fazer amanhã, você tem que fazer hoje. Entendeu? Procrastinar é isso. Às vezes você tem que arrumar alguma coisa lá no seu armário. Você fala, amanhã arrumo. Está procrastinando. Isso são sinais de recaída. Procrastinar
são sinais de recaída. Tem que tomar uma decisão. Amanhã eu tomo. Não, tem que tomar decisão agora. O resultado vai sair agora. Se a gente procrastinar, se a gente adiar, se a gente postergar, deixar isso para depois, tem situações que terminam casamentos, relacionamentos, tem um isso aí. É para resolver agora, deixa para amanhã. Tem que consertar um negócio ali, amanhã eu conserto. Amanhã tem outra coisa para fazer. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Entendeu? Se eu ver que alguma coisa está acontecendo, eu posso resolver na hora, porque, né? Senão, de amanhã eu esqueço. O cara fala assim, mas você só fica com o celular na mão por causa disso. Entendeu? Por causa desse negócio. Porque se eu deixar para depois, aí eu não lembro mais o que era. E aí talvez até uma coisa importante, eu deixo para depois eu resolvo isso aqui. Ah, não vou ver agora não, depois eu vejo. Não, já era, já passou batido. Então, aqui, procrastinação são sintomas de recaída. Já pode preparar, que é sintomas de recaída. Se você vê alguém falar que vai deixar para fazer amanhã, pode fazer hoje, irmão, está recaído. Entendeu? Tem que fazer aquilo que nós podemos fazer. Tem coisa que a gente não pode fazer. Você não pode também fazer tudo de uma vez. Né? Mas você tem que ver qual é a necessidade, qual é a prioridade. Qual a necessidade? Qual a prioridade de tal coisa? Daquilo ali. Né? Por exemplo, lá em cima estava faltando uma lâmpada lá. Tem 55 luzes ali. Tirou uma dali. Pô, legal. Né? Porque tinha lá. Mas não tirou amanhã, tirou hoje, agora, nesse momento. Agora pouco, cara. Então, a procrastinação já é um sintoma de recaída. Quando a gente vai adiando, a gente tem que fazer as coisas, tem que fazer na hora. Quanto mais você adia, quanto mais você postergar uma situação, mais ela vai ficando complicada. Falou? Você comentava aqui, tá? Falou. Falou? Olha lá. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Você não estava aqui, Zico? Ele falou que deixava as emoções básicas. Não, você não viu falando que se deitasse no sofá e limpasse para o sagrado de cagar e ficava. Isso aí ele caiu. Entendeu? São sinais. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma clínica e aí tinha que levar uma pessoa para fazer uma perícia lá em São Carlos. Era só um e mais um acompanhante. Foi 5 dentro do carro. Entendeu? Não foi? Foi em outro lugar. Eu falei, vocês estão recaídos. Está tudo recaído. Não, mas por quê? Porque não é só para ir um. O que vai os outros? O que os outros vão fazer atrás? Vai dar uma voltinha. O coordenador falou, vai dar uma volta, porque são meninos bons, não dá trabalho aqui, mas vai dar uma voltinha. Não, está recaído. Passou 15 dias. Todo mundo saiu de folga e não voltou. Não. Procrastinação. Tomar cuidado. Às vezes você tem que arrumar lá o armário lá, não deixa para amanhã. Você pode fazer hoje. Também não vai fazer agora, né? O pastor falou, deixa eu arrumar o meu óculos, não vou cair. Não. Começa a ver. Cama arrumada, como vocês deixam bem arrumadinho aqui, olha que legal. Né? Ah, vou arrumar depois da noite, eu vou deitar para Procrastinação é sintomas de recaída. O chinelo está ali, coloca no lugar. A outra coisa aqui, prevaricar. Prevaricação é deixar de cumprir dever, terceirizar. Sabe quando a pessoa terceiriza, que é para fazer a terceira para o outro? Está prevaricando, é pecado. Também é sinal de recair. Vai dar problema lá na frente. Entende? Então são sintomas, são situações que a gente tem que consertar, porque para chegar uma hora, eu nem entrei na área espiritual disso aqui.
Estou falando do que nós cometemos todos os dias. Porque espiritualmente, a gente cometendo essas coisas, você pode orar, virar pirueta, grudar na parede, cantar bonito, qualquer que você for. Deus não vai ouvir suas orações. Por isso que muitas vezes a pessoa, ela ora e não muda. Não muda por quê? Porque está prevaricando, porque está cometendo procrastinação. Deus não vai escutar. Aí tem que parar, tem que regularizar a situação. A mesma coisa, você dirige um carro totalmente desregulado aí, fora documento vencido, um monte de coisa. Aí a blitz te para. Né? Para, quando não leva lá para o pátio, te dá uma notificação para que você possa colocar em ordem o carro. Se você pegar outra vez, se com o carro tudo marombado, aí prende. Aí não tenta reclamar porque prendeu, porque estava errado. Aí não tenta reclamar porque ele chutou o cachorro. Chutou o cachorro porque procrastinou, porque prevaricou, deixou de fazer, terceirizou aquilo que era para ele fazer, ele terceiriza. Entendeu? Vai dar problema. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que é para nós fazer, e nós tentamos jogar para o outro, jogar a responsabilidade para o outro, está errado. Aí quando dá errado, foi o outro. A gente não assume a responsabilidade de ter errado. Aí vem o primeiro passo lá, admitir. Admitir. Tem que admitir. Tem gente que pega a reunião, mas não sabe o que Deus falou ontem. Hoje. O cara está sentado aqui, sentado ali, não ouve o que Deus falou. Isso não adianta nada. Depois a culpa não é da instituição, a culpa é nossa mesmo. Por isso que tem que mudar. Tomar atitudes. Guardar, aproveitar o que está sendo falado. Praticar o que está sendo falado. Você vê que sempre tem alguém que coloca a culpa no outro? A cobra fuma aqui e não foi o outro. Foi o outro que falou, o outro que está fazendo fofoca, o outro que está fazendo isso, ele não assume o erro. Né? Lá em cima, por que estava desarmando tudo lá? O fio estava desemendado, estava dando curto-circuito. Aí arrumou, caiu mais. Então, o que pode fazer hoje não pode deixar para amanhã, tem que fazer hoje. Tomar atitude. Isso no sentido normal do dia a dia. Agora, por que Deus falou isso aqui lá para o povo de Judá e de Jerusalém? Porque o povo estava deixando de fazer aquilo que era para fazer. Então vamos ver aqui, capítulo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filhos de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis. Isso, se você contar os 4 reis, você vai ver que tem que ver quanto reinou cada um. Isso não foi do dia a dia, assim, hoje, amanhã. Isso demorou tempo, isso aqui. Demorou gerações. Porque aqui, vamos de novo. Visão de Isaías, filho de Amós, qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esse Acás, ele era um rei, ele era até bom. A Bíblia diz que fala muito sobre o relógio de Acás. Naquele tempo não tinha um relógio que nem nós temos ali. Naquele tempo os caras contavam as horas através do sol. Então, quando o Acás reinava, tinha uma escadaria, e essas escadarias, conforme o sol ia batendo, ele sabia que hora que era. Esse Acás era inteligente. Então o sol batia lá e ele sabia que era 9 horas, sabia que hora que era. Né, para ele tomar as decisões que ele tinha que tomar. Então fala sobre o relógio de Acás. Então são 4 reinos, 4 que passam. Olha, Uzias, a Bíblia diz que quando Isaías começou a profetizar, Uzias reinava. E Uzias era meio tio do Isaías. Então ele segurava um pouco o ministério de Isaías. Porque fala lá no capítulo 6, quando Uzias
reinava, Isaías, tal. Aí passa aqui, ó, Jotão, passa o Acás, que eu falei aqui que era um rei inteligente, que media a hora através do sol na escadaria, e vem Ezequias, que era aquele um que falou, não vou pagar mais imposto, que se dane lá, o rei Senaqueribe, não pagou, o rei veio para cima dele, falou, não vou pagar mais imposto, 185 mil soldados contra Judá e Jerusalém, um anjo só, Deus destruiu todos os exércitos inimigos. Entende? Então aqui, no tempo desses reis, olha aqui, ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filho, aí vem outra palavra, exalcei-os. Exalcei-os. E a palavra exalçar, exalcei-os, quer dizer, enalteceu, quer dizer, deu livramento, engrandeci. Só que olha só o que Deus fala. Mas eles prevaricaram contra mim. Ele está na área espiritual. Eles prevaricaram. E o ato de prevaricar é o quê? Deixar de cumprir dever. Abençoei eles, fiz muitas coisas por eles, só que eles agora deixam de cumprir o dever deles. Quando Deus faz alguma coisa na vida de alguém, não é para a gente guardar isso para nós, é para a gente falar para outras pessoas o que Deus fez na minha vida. Só que muitas vezes a gente deixa passar o que Deus fez. Tem gente aqui no nosso meio que já recebeu uma dádiva de Deus, eu tenho certeza disso. Você falou com alguém? Tem gente aqui que é um milagre de Deus. Você já falou com alguém do que Deus já fez na sua vida? Está prevaricando. Deus enalteceu, Deus engrandeceu, Deus fez algo, Deus deu livramento, Deus já fez alguma coisa para a vida das pessoas e as pessoas estão... Entendeu? Não é comigo não. Não está mais comigo. Isso aqui é prevaricar, isso é deixar de cumprir dever. Tem uma pessoa que diz assim, pregue o evangelho em todo o tempo, se for possível, fale. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se for necessário, fale. Quer dizer, as nossas atitudes contam. Então, se nós estamos cometendo procrastinação, pare. Você tem que fazer hoje, faz hoje. Não deixa para amanhã. Se você está prevaricando, está passando a bola para o outro fazer, pare. Se Deus já fez alguma coisa na sua vida, é para você ser testemunha. Nós somos testemunhas da parte do que Deus já fez. Se você não está fazendo, comece a fazer. Porque senão vai chegar o que nós vemos aqui. Você vai erguer suas mãos para o céu, vai orar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Deus não vai ouvir. Ah, eu vou acender 55 velas. Pode acender 1000 velas, não vai resolver. Entendeu? Porque, por causa de quê? Procrastinou, prevaricou, Deus fez alguma coisa na sua vida, você deixou isso para lá. Nós somos testemunhas vivas. Deus cercou a gente, tem cercado a gente de misericórdia. Todos os dias, Deus tem cercado a gente de misericórdia. Nós só está vivo porque Deus tem cercado a gente de misericórdia. Tudo que você já passou na vida, as circunstâncias que você já enfrentou, você está aqui ainda, não é porque você é bonito. Você está aqui por causa da misericórdia de Deus. Se você parar um pouquinho e começar a pensar para trás, que você já passou na vida, Tanto que já partiu, né? o tanto que já aconteceu. E você está aqui ainda. Quantos amigos você perdeu? Pessoas que você conhecia, pessoas que andavam junto com você, cresceu junto com você, quem sabe? Hoje já não está mais aí. E você está aqui ainda, capengando, né? Infelizmente está capengando, um monte de problema. Uma boberia vai embora. Né? Olha para trás, veja o que Deus já fez. Eu vou
quando fala de espiritual, é muito sério, né? Por quê? Porque quando a gente prevarica, quando a gente procrastina, né? E a gente não toma uma atitude, irmãos, se nós for morrer aqui, não vai comer nela. Não é assim, Deus vai levantar um. Não. O que Deus tem para você fazer, é para você fazer. O que é para você fazer? Ah, vou dar um Wilson ali para o cara arrumar meu armário. Tudo errado. É para você fazer. Vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. Também está errado. Então, para um pouquinho e pensa no que é que está errando, o que está fazendo de errado, para poder acertar. Porque se acertar, a chance de ser abençoado é muito grande. A chance de acertar é muito grande. Agora, por que não vai deixar para depois? Né? Jesus ele falou uma palavra que assim, ó, muitos naquele dia viram meu nome, oh meu Deus do céu, estava lá no culto, estava nada, Deus está vendo quem está no culto. Eu fiz isso, não estava, você não fez, Deus está vendo que você não fez. Ah, eu estava fazendo tal coisa, Deus está vendo, Deus conhece o coração das pessoas, Deus sabe exatamente quem está aqui e quem não está. Quem está ligado com ele aqui, quem não está ligado com ele aqui. Deus sabe tudo. Então aqui, ele fala assim, ó, um boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Isso que cometeu essas coisas, procrastinar, prevaricar, foi abençoado, foi Israel. Só que assim, isso serve para nós hoje em dia. Quantos de nós? Gente, deixa eu falar um negócio para você assim, você não acredita que eu vou te falar. Tem pessoas aqui no nosso meio, independente de idade, independente de o que já aconteceu na vida, que tem dons. Mas a gente se limita na nossa forma de viver. Eu conheço um menino, de vez em quando ele está acompanhando ali. Pensa num cara que tocava violão. Tocava violão. Pum, pum. Ele tirava uma voz só de ouvir. Aí um dia, a gente fazia culto, ele ia junto com nós e tal. Aí um dia ele estava numa loja de tinta e falaram para ele, olha, precisa entregar essa tinta lá no Brasília, lá no Jardim Brasília. Aí falou para ele assim, ó, vai de carro para entregar, já vai carro. Não é com saber, vai com a Fiorino para entregar isso aqui, para ser mais rápido. Ele pegou com a Fiorino, era 5 horas, foi. Só que, da onde ele estava, para chegar lá no Jardim Brasília, você tem que passar um monte de sinal, movimento de trânsito. Ele chegou lá, faltava 10 para 6, chegou lá no Brasil. Entregou a tinta e veio embora. Quando ele chegou na loja, falaram, e cadê a nota? Não podia fechar o caixa, porque a nota ele esqueceu lá. Aí não, vou voltar de novo pegar a nota. Só que de carro não ia dar tempo. Por causa do sinal, por causa do trânsito, né? Então ia. Ele falou assim, eu vou pegar a moto. E pegou a moto. Isso aí, para você ter uma ideia, uns 12 quilômetros ali do Pacheco, da Brasília, dá uns 12 quilômetros mais ou menos. Eu acho que um pouco menos, uns 10. Uns 10, 12 quilômetros. Né? Ele sabe do que eu estou falando. Pacheco, ali, até no Jardim Brasília. Sim. Então olha que o movimento que ele tinha que fazer. Sim, a primeira carteira de direito, só de costas. Aí o que aconteceu? Ele pegou a moto, foi lá, chegou lá, pegou, esqueci o papel, voltou. Quando ele está voltando para a loja de tinta, né, no intuito de voltar mais rápido, um carro atravessou na frente dele. Bateu, voou longe. Quando ele caiu, ele bateu as costas na guia, virando a guia. Bateu as costas. Enfim.
Quebrou a vértebra principal. Paraplégico. Entendeu? Paraplégico. Ele tocava, era uma bênção, não deixava de participar de culto, não procrastinava, não fazia nada. Não aconteceu isso aí. Acabou a vida dele? Não. Ele foi se adaptar naquilo que ele poderia fazer para não ficar monótono. Que a pior desgraça que tem é quando a nossa vida vira monotonia. Vira a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Levanta, faz isso, todo dia. Levanta, faz isso, levanta, faz isso. Começa a inverter o negócio. Você vê. Eu quando eu fazia culto lá na igreja, hoje eu estou mais aqui, né? Quando eu fazia culto na igreja, então assim, ó, a liturgia do culto, eu mudava todo dia que eu fazia o culto. Que as pessoas já sabem o que vai acontecer. Então quando o pastor chega, é um salmos, aí vem o louvor, depois do louvor vem a oferta, depois da oferta vem os recados da igreja, depois a palavra. Todo mundo já está dormindo. Então eu fazia diferente. Primeiro a palavra, se desse tempo do louvor, se desse tempo dos recados. Entendeu? Todo mundo ficava saindo de lá abençoado, porque o que abençoa é a palavra. Não é outra coisa. O que abençoa é a palavra. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, por que eu não gosto de colocar louvor aqui? Louvor cantado? Porque todo mundo fica disperso. Um ou dois que ouvem. Os outros ficam dispersos. Se perguntar o que falou, ninguém sabe. Entendeu? Por isso que eu não coloco. Eu podia muito bem colocar louvor aqui, não. Mas para quê? Eu tenho que aproveitar o tempo que tem aqui para colocar na cabeça nossa que Deus é bom. Tem que aproveitar o tempo que a gente tem para poder colocar na nossa cabeça que a gente precisa parar de procrastinar, que a gente precisa parar de prevaricar e que a gente tem que falar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que eu não coloco. Você pode ver a diferença que é um louvor que coloca, tal, não estou criticando. Mas é assim, né? Não sou melhor que ninguém. Mas assim, eu prefiro chamar sua atenção, você fica olhando para a minha cara aqui, talvez não entendendo nada, do que colocar você ficar viajando na maionese. E amanhã depois você vai para o inferno e eu vou pagar o papo. Lógico. Estava no culto aqui, colocou louvor, você ficou viajando na maionese, Deus chegou na palavra, está cansado. Então por causa disso que eu não coloco. E se eu colocar louvor, não vai ser louvor que vocês autoajuda. Vai ser louvor de adoração. Que é diferente. Então assim, procrastinação, prevaricação. Deus abençoou, Deus já fez coisas na nossa vida. Por que a gente deixa para depois? Olha o que acontece aqui, ó. O boi conhece o seu possuidor, o jumento é manjedouro do seu dono. Israel não tem conhecimento, não sabe nada de mim. O que você sabe de Deus? O que é que você sabe de Deus? Precisa responder para mim. Responde para você. O que você sabe dele? Tem gente que acha que Deus é um velhinho que está sentado num trono, de barba branca, de cabelinho branco, que não pode fazer nada por nós. Tem gente que pensa assim. Mas é lógico que ele pode. Ele cria estrela. Olha aqui. Aí começa a falar. Ó, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente maligna, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemando do Santo Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados e mais vos regalereis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ô Bruninho! Bruno! Ô Bruno! Então Deus quer abençoar a nossa vida.
quer abençoar a gente. Só que o que a gente tem que fazer? Ó, parar de procrastinar, parar de prevaricar e fazer, e falar, abençoar a vida do outro irmão que Deus fez na nossa vida. Sabe? Quando a gente faz isso, Deus abençoa. Aí Ele vai ouvir as nossas orações. Aí você vai poder erguer as mãos para os céus, que as suas mãos não têm injustiça. É isso que a gente tem que fazer. Não deixar para depois o que pode fazer agora, o que tem que resolver agora. Porque isso, a consequência vai vir, irmãos. A consequência vem, a consequência é recaída. E quando a gente cai, como a gente falou outro dia aqui, vem certo espírito pior do que vinha. Então imagina o que você já sofreu na sua vida. Imagina 7 vezes pior que você já passou. Então, Vai com essa primeira inclinação e fica voltando. pois é. Eu lembro quando a gente foi buscar o irmão, né? O que nós encontramos lá? Quer pior do que aquilo lá? Quer? Não tem como. Então são situações que a gente passa na vida que a gente tem que evitar. E como a gente vai evitar? Corrigindo. Como que eu vou corrigir? Para um pouco, pensa. Aonde que eu prevariquei? Aonde que eu procrastinei? Aonde que Deus já fez alguma coisa na minha vida e eu deixei de fazer? Que vai chegar uma hora que você vai orar e Deus não vai ouvir. Vai chegar uma hora que você vai tentar fazer chamar a atenção de Deus. Lá no final, quando Deus chamar, você vai fulano e tal. Estou salvo. Por quê? Nem te conheço. Mas eu estava lá. Não estava não. Deus sabe quem está e quem não está. Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo. Deus sabe quem é convertido e quem é convencido. E a gente tem que evitar essas coisas na nossa vida. Porque, infelizmente, volta 7 vezes piores. E junta com aquele um que está lá, já. Porque quando a gente vem, ouve uma palavra, Deus vai fazendo as coisas na nossa vida, vai limpando. É como você pegar vai limpando a sua vida. Você vai ficar com a casa limpa. Vai limpando. Só que, se voltar, volta tudo pior. Então olha aqui, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa santa, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida no óleo. Deus está falando que por causa que o povo procrastinou, por causa que o povo prevaricou, porque Deus fez algo e eles não fizeram nada, ficaram doentes. Todo mundo doente. Não estava resolvendo nada. O que acrescentou? Olha, presta atenção. Nesse tempo que nós estamos aqui, o que acrescentou na minha vida? O que eu sei? Acrescentou na minha vida, mas pro lado bom. Sabedoria. Porque se eu estou um tempo e eu não evoluir na minha forma de tratar os outros, com respeitabilidade, respeitando o outro, se eu não evoluir, não adiantou nada. 20 meses, 2 anos, 3 anos. Deus dá sabedoria e paz pra gente. Mas se eu não evoluir nada, não adiantou nada. Se eu procrastino, se eu prevarico, se eu não deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, põe para o outro fazer. Eu estava vendo uma coisa que aconteceu lá em cima esses dias. Né? Há uma dificuldade lá em cima. Sabe o que os caras estão fazendo? Os coordenadores estão tomando a frente. Olha que legal. Estão numa necessidade de uma situação lá, porque não tem pessoas que possam fazer aquilo. Então os caras fazem. Tudo que imaginar, eles estão fazendo lá. E é isso que chama a atenção, é isso que faz com que, sabe, as pessoas olhem para a gente diferente. A gente não passar para os outros que pode fazer. Entende? A gente não procrastinar, não deixar para depois. Não, depois eu faço. Os caras estão fazendo. Então assim, é isso que tem chamado a atenção. Então aqui, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Ó,
senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Aí está falando de coisa que vai juntando. Sabe? Coisa que vai juntando. Procrastina hoje. Procrastina amanhã. Vai procrastinando, vai deixando para depois. Vai prevaricando, vai passando a bola para outro, vai deixando. Eu vi um ditado uma vez que um verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que faz, porque o outro vê quem está fazendo. Eu ouvi dizer isso aí. Não é verdade? Um verdadeiro líder não é aquele que manda os outros fazer e vai ver se os outros fez certo. O verdadeiro líder é aquele que faz para os outros verem fazendo para tentar romper o outro. Quero ser que nem aquele cara ali. Aquele cara é diferente. É isso que eu tenho implantado para os meninos lá no meu projeto. Eu não fico falando para eles, tem que ir para a igreja. Ou vai para a igreja. Ou moleque, vai para a igreja. Ontem, irmãos, eu falo para vocês, eu cheguei aqui arrebentado. Uma cena que eu vi. Moleque, 18 anos. 18 anos. Bêbado. Caindo. Eu conheço a história dele, sei a história. Sei a situação que ele passa. Mas eu não posso chegar nele, né, e forçar. Tem que trazer ele para o meu lado, conversar com ele. Hoje ele estava bom, na tarde eu passei lá e estava lá bom, né? Parei o carro, chamei ele e falei, ô João, vem aqui um pouquinho. Ele veio, falei, tá tudo bom, filho? Tudo. Você lembra de ontem? Ele falou, do quê? Eu falei, você não viu que eu te vi ontem? Eu nem vi. Estava doidão. Então, a gente tem que tentar trazer para o nosso lado. Né? E quando a gente traz para o nosso lado, a gente tem todo o respaldo que a gente precisa. Então, olha aqui, Deus está falando exatamente sobre isso. Aí, ó, lá embaixo, para a gente terminar já, olha o que ele fala, para a gente ver onde a gente leu. Ouve a palavra do Senhor, versículo 10. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, que vive perdido. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Uma das coisas que alegra o coração de Deus é o respeito. Um relacionamento termina quando acaba o respeito. A gente tem que entender isso. Acabou o respeito, acabou tudo. Não existe mais possibilidade nenhuma de coisa da uma dar certo. É a mesma coisa de eu chegar lá e abrindo porta lá, entrando lá, não, peraí, tem gente lá, tem que tomar bater na porta. Posso? Entende? Respeitar. E a gente tem que respeitar o outro. Respeitar a liderança, respeitar aquilo que é passado. Senão não vai para frente, gente. Vai continuando aqui. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, Senhor? Vai, pula, vira cambota, muda na parede, sai de madrugada falando sozinho ali. Né? Isso não acontece, mas é um exemplo, né? Estou orando, vai lá, coloca de joelho. De que adianta a mim o sacrifício aqui? A multidão dos vossos sacrifícios do Senhor. Já estou fardo de holocausto de carneiros e de gordura de animais nédios. Isso não vai resolver o nosso problema. Porque o povo, quando cometia um pecado, matava um carneiro e estava tudo certo. Olha aqui, voltando. Eu não me alegro com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, se você vai orar, a pessoa, né? Ela comete prevaricação, ela comete aqui procrastinação, ela não fala nada do que Deus já fez na vida dela. Se a gente tem o que a gente tem hoje, tudo glória a Deus. Graças a Deus. Eu não tenho o que eu tenho porque eu sou legal. Eu tenho o que eu tenho porque Deus abençoou. Porque Deus abençoou. Mas tem gente que não pensa dessa forma. Então, Deus me exalçou, fez coisa na minha vida. Né? Se eu tenho um teto hoje para colocar a cabeça para dormir, Deus me abençoou. Né? Se eu vou dormir ali, se a pessoa não tivesse onde dormir, só aqui, quando vindes para comparecer perante mim,
Quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses pisar nos meus atos. Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação. Quer dizer, as orações, Deus não está chegando na presença dele, não. E quando nós oramos, quando a gente está cometendo procrastinação, cometendo prevaricação, deixando de fazer o que tem que ser feito, você é uma pessoa que o inimigo pode pegar e te pôr no chão de qualquer jeito. É só uma questão de tempo. Porque o inimigo quer destruir você, ele não gosta de você. O inimigo quer ver você na calçada, o inimigo quer ver você rastejando, o inimigo quer ver você caçando lixo para comer na terra, lá do lixo lá. É isso que ele quer ser. É isso que ele dá risada. O inimigo quer ver você no bar, na galinha lá, são galinha não, estou usando. O inimigo quer ver você na esquina. Eu não vou mais no bar do tio Lozano. Eu não vou mais na esquina. Eu não vou tomar mais um rabo de galo. Cinzano, nunca mais. É só aqui dentro. Não vou mais na esquina lá, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Sai. Outro dia um menino falou assim, ó, agora vai ser diferente. Eu falei, que legal. Não que você quer que o menino chute o cachorro, cara. Porque aqui não fez o que você fez. Então, parar de procrastinar, parar de prevaricar e falar o que Deus já fez na sua vida. Se você está vivo aqui, é tudo para a honra e glória de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, porque é Ele que está fazendo nós estar vivos aqui hoje. Bem? É Ele que está fazendo a gente estar vivo aqui hoje. Não é porque nós é legal, não é porque nós é bonito, se fosse pelo nosso merecimento, nós estávamos salvos, estamos na roça. E nós não merecemos nada disso. Então aqui, continuando, está terminando já. As vossas festas de lua nova, versículo 14, e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado. Preciso de Deus falar isso aqui, cara. O que vocês estão fazendo não está adiantando nada, estou cansado disso aí. Sabe por quê? Vira monotonia. Todo dia a mesma coisa. Existe uma canção que fala, todo dia a mesma coisa. Quem quer essa música? Muda, vira o disco, muda as coisas. Muda. Tira da monotonia. Porque uma coisa, quando entra na monotonia, vai dar problema. Lá na frente. Agora não, agora está normal. Mas lá na frente dá problema. Não há recuperação, não há restauração, não há nada. Entende? Vai dar problema lá. Continuando aqui. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, onde a gente deu. Olha lá. Escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos são cheias de sangue, de justiça. Aí o que Deus fala? Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos diante de mim, diante dos meus olhos, e para de fazer o mal. Qual é o mal? Prevaricar, procrastinar e deixar de falar. Se eu estou vivo hoje, glória a Deus. Não deixar de falar. Não deixar de falar. Se eu estou vivo hoje, glória a Deus. Porque não é por merecimento, gente. Não é por merecimento. Presta atenção. Não é por merecer que nós estamos vivos hoje. É pela glória de Deus. Porque, como eu já falei agora há pouco, quantos inimigos, quantos amigos nossos, quantas pessoas que a gente conhecia já foi embora, não está mais aqui do nosso lado. Pessoas que você conhecia, andava de mão dada com você aí, ia para o bar com você, ia nas esquinas com você, já não está mais aqui. Ah, sorte do cara, não, sorte sua que você está vindo. Ainda Deus está dando a chance de você consertar. Então lavai-vos, purificai-vos. Para de fazer coisa errada na minha frente. Você não está fazendo na frente dos outros. Né? Por exemplo, assim, é um exemplo aqui, né? Nós temos que prestar conta para os nossos chefes, nossos patrões e tal. Eles não estão aqui para ver o que falta, o que deixa de faltar, o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas, ó, Deus está vendo. E quando Deus vê, aí ele está falando assim, ó,
aprender a fazer o bem, praticar o que é bom, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Quando você fizer isso aqui, ó, lavar a mão, lavar, né, purificar, tirar a maldade dos nossos atos, para de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, pratique o que é bom, ajuda o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Aqui não é a viúva que perdeu o marido, é aquela pessoa que não tem ninguém por ele. Você sabia que nós temos pessoas aqui? Estou falando da unidade 3, não estou nem falando das outras unidades, que não tem ninguém por ele. Sabia? Temos pessoas aqui no nosso meio que não tem ninguém por ele. E é desse que você está falando, só que nós prevarica com ele, nós procrastina com ele. E a gente não faz o que tem que ser feito com ele. De segurar, de conversar, de trazer para o lado. Pegou na barriga. Lá na frente vai dar problema. Então olha aqui. Vinde então. Quando você fizer isso, vinde, Deus está falando. Então, e arguir-me, interroga-me, fala comigo, ó, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí Deus fala, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você pode ter feito um monte de coisa, pode ter feito para ser o pior que está aqui. Se você começar a parar de procrastinar, se você parar de prevaricar e começar a falar que o que eu tenho hoje, tudo é honra e glória de Deus, seus pecados, ó, pode estar vermelho com carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Lavar no sangue é arrepender. Glória a Deus, aleluia. Se eu me arrepender e parar de procrastinar, se eu me arrepender e parar de prevaricar, para de terceirizar as coisas, para de empurrar para os outros as bombas, as dificuldades. Só pega coisa boa, dificuldade joga para o outro. Que negócio que é isso? Então, vai ficar tudo bem. Tá bom, pessoal? Feche os seus olhos, então vamos orar para agradecer a Deus. Vamos ficar empolgado aqui, vamos ficar até de noite aqui. De noite já está, né? Até amanhã, se falando, professor. Feche seus olhos, por gentileza. Pode ficar sentado mesmo, se você quiser, não tem problema. Né? Pode ficar sentado, não tem problema não. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, a Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Derrama sobre nós a Sua graça, o Seu poder. Deus, em nome de Jesus. Como você chama, Valdir? Valdir, né? Deixa eu vir aqui um pouquinho. Estende a mão para cá, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui o Silvio. Nós temos recebido esse irmão com toda a alegria, com toda a paz. E nós viemos aqui agora orar por ele, Senhor. Por esse soluço. Em nome de Jesus. Nós não sabemos o que é, nós não somos médicos, mas sabemos que há uma dificuldade contra essa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos agora contra esse refluxo, contra esse soluço. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor sabe. Então, nós aqui estamos todo mundo concordando, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar suas mãos de fogo nesse esôfago, nesse estômago, sei lá no que é, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha curar esse irmão, que esse soluço venha cessar, em nome de Jesus. Que esse soluço venha cessar, em nome de Jesus. Que esse soluço venha cessar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse soluço cesse. Se não acontecer de hoje para amanhã, nós vamos continuar orando. Se não acontecer de hoje para depois, nós vamos continuar orando, até eu ver esse irmão curado, em nome de Jesus. Pai, nós determinamos a bênção sobre a vida do Valdir, para a glória do Teu nome. Nós clamamos o Teu nome sobre a vida dele. Cobre ele com Teu sangue, Senhor. E todo mal sobre esta vida, nós repreendemos e expulsamos para bem longe,
em nome do Senhor Jesus. Queremos ver esse irmão livre desse soluço e livre de toda situação contrária na sua vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja junto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.